live, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Galera, esse episódio eu vou dedicar à minha irmã, porque ela que trouxe o tópico, ela que trouxe o tema. Minha irmã, que inclusive é Sassa Explora, tenho muito orgulho de poder contribuir com meus amigos e família, também por meio do nosso trabalho. E minha irmã esses dias me marcou em um post no LinkedIn, que eu achei tão interessante que eu falei com ela, eu falei, olha, eu vou falar sobre esse tema em um Pod Sasso, porque eu já me vi em uma condição de não entender essas definições e isso impactar na minha saúde e, consequentemente, na minha carreira. O post que minha irmã me marcou foi falando sobre os tipos de descanso. E por que eu decidi trazer isso para o Pod Sassa? Primeiro porque, se você parar para refletir e prestar atenção em muitos conteúdos que você vê por aí, se fala muito sobre produtividade, se fala muito como fazer mais, se fala muito sobre entregas. Mas dificilmente a gente ouve alguém falar sobre pausar, sobre descansar, né? Então eu falei, eu vou levar isso por conta de que, se fala pouco, então eu preciso falar mais sobre isso também, porque o descanso tem impacto na nossa vida e, consequentemente, na nossa saúde e carreira. E também porque um dos momentos mais desafiadores que eu passei em relação à minha saúde mental, que eu, inclusive, precisei buscar um psiquiatra. E assim, galera, quem me acompanha aqui sabe, né? Sou muito sempre honesto com minhas experiências. A vulnerabilidade existe aqui, tá? Então, eu falo, não, sabe, tipo, vou sempre respeitando o que eu me sinto à vontade de falar, mas não tenho nenhum receio. E eu acho, inclusive, importante falar sobre isso, né? Eu falo nas minhas redes sociais, olha, eu faço terapia. E, inclusive, já passei por situações onde eu precisei procurar psiquiatra. Então, se existe algum tabu, se você está em ambientes que isso não é falado, ou existe até uma certa psicofobia, eu tô aqui para te dizer que, como parte do meu cuidado e autocuidado, eu faço terapia e, em determinados momentos, já precisei, inclusive, de apoio psiquiátrico. E, nesse contexto, eu lembro que uma das questões levantadas pela psiquiatra foi a questão do descanso. E aí eu falei com ela, falei, não, mas eu descanso. Eu faço isso, tal. Aí eu assisto filme, é seriado. E todos os exemplos de descanso que eu dei pra ela eram descansos que, na verdade, era descanso de algo, mas assim, não tinha a harmonização dos tipos de descanso que a gente vai falar aqui hoje. E eram descansos que sempre me colocava em estímulos. Não era um descanso onde de fato eu parava e não tinha estímulo algum, né? Que você vai ver os diferentes. A gente vai falar sobre os tipos de descanso aqui. E me chamou a atenção nisso, porque a psicóloga falou, mas Ana, não, o descanso não é só sobre isso. O descanso é também, às vezes, não fazer nada, porque tudo que você está me falando aí está trazendo um estímulo para a sua mente, que inclusive precisa de um momento ocioso, inclusive, às vezes, né? E aí eu comecei a entender que, de fato, existem diferentes tipos de descanso. E o nosso corpo pede por isso, né? Então, eu achei muito interessante quando minha irmã me marcou nesse post. E aí eu falei, cara, eu vou levar esse tema para o Pod Sassa, porque as pessoas podem, inclusive, estar achando isso. Não, eu tô descansando. Só que será que de fato você está descansando ou sempre tem estímulos? Não? Então, assim, se você for ali para o chat GPT, o que é o descanso, né? O chat GPT vai falar assim, olha, às vezes a gente acha que o descanso é só dormir. Ah, eu vou descansar, então eu vou dormir. Só que quando você olha no chat GPT, ele mesmo fala, olha, mas existem diferentes tipos de descanso. E aí o que eu vou falar aqui são 4.
O descanso físico, mental, social e espiritual. Eu acho que muitas vezes até a gente é levado a falar sobre o descanso físico. Eu acho que muitas vezes quando a gente pensa na palavra descansar, que até se eu até parando para pensar assim, né? Cansaço, então, né? Então parece que o descansar é tipo tirar o cansaço. Então é esse momento mesmo de você poder tirar este cansaço. Só que muitas vezes a gente pensa num cansaço físico, do tipo assim, porra, meu corpo, eu tô cansado, eu tenho que dormir. Mas a gente às vezes não para e pensa que, cara, às vezes nossa mente está cansada. Eu não sei se você já se viu em situações do tipo assim, você dormiu e acordou, tipo assim, ainda está cansado. É porque às vezes não é nem mais o corpo, não tá mais falando de um descanso físico, às vezes é um descanso emocional. Às vezes sua mente não para. Né? E na própria programação neurolinguística a gente aprende isso. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Então, que os nossos, uma mente ela está sempre trabalhando, ela não descansa. Isso vai ter um impacto no seu corpo físico, inclusive, nas outras áreas, né? Aí, pô, pensando até outra questão também, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, eu preciso ter um descanso social, né? Eu não posso, se eu ficar com muitas interações sociais por tempo prolongado, gente, sem ter um momento meu, eu comigo, vai dar chavu. Né? E até o descanso espiritual, enfim. O chat GPT ainda fala de descanso emocional, sensorial, criativo, mas eu preferi trazer esses quatro. Então, o que é o descanso físico? Como eu disse, o descanso físico é possivelmente o descanso que você, quando a gente pensa em descansar, é o descanso que acho que a gente fala mais. É o mais conhecido, né? Que é aquela coisa do sono, de eu ir dormir, tomar um banho quente, né? Tirar um cochilo. Esse descanso, ele é essencial para a gente recuperar os nossos músculos, né? O músculo descansar, também regeneração celular. Então, aquele descanso que faz o teu corpo, tipo, vou tomar uma massagem, que faz o corpo físico, ali, ó, tem um descanso. Esse é geralmente o descanso que a gente fala mais, que a gente foca mais. Que quando, inclusive, a gente usa esse termo descansar, a gente pensa nessa definição. E aí, se você não tem dado nem esse tempo, né? Inclusive, pode retornar aqui para outros episódios do Pod Sassa, que você vai ver. A gente fala aqui sobre descanso físico, porque eu já falei sobre como dormir melhor. Né? A gente traz muito até essa questão do descanso físico aqui também, porque o descanso físico é crucial também para a sua performance, para a sua saúde. E isso inclui a performance na carreira. Então, esse é o primeiro descanso. É tirar esse cansaço do corpo físico. Só que tem um outro descanso que a gente precisa ter também. E esse foi o ponto, galera, quando eu trouxe a história, né? Quando eu fui para o psiquiatra, o descanso que eu precisava, pela situação que eu estava passando, era de um descanso mental. E eu estava fazendo muito assim, o descanso, aquele descanso, tinha o físico, mas assim, o sono estava bem ruim. Mas o meu descanso é do tipo assim, eu vou descansar assistindo uma série, eu vou descansar interagindo. Eram descansos que, no fim das contas, eu estava sempre colocando mais no meu cérebro. Então a minha mente não parava. E esse descanso mental, ele é crucial para você reduzir estresse e fadiga mental. Então, como eu falei, às vezes você até vai lá dormir bem, mas se seu mente passa o dia trabalhando ali com o pensamento, sabe? E você fica esgotado, né? Então, no psiquiatra veio essa questão. Aí veio uma questão da atividade física, que inclusive a gente já falou aqui, mas também a gente vai ter momentos de eu não ter esses estímulos. E aí vem o quê? Uma meditação, o que a galera fala de mindfulness, né, que é a atenção plena. Desconectar de tarefas que exigem muita concentração. Dá um tempo para a mente. Inclusive no curso que eu fiz em Harvard, eu aprendi até essa definição, o soak time, que é um tempo para você deixar ali, tipo, imagine ali uma água cheia de pedrinhas. Aí você deixa, dá um tempo para a pedrinha se unir ali, acumular no fundo da bacia. Mesma coisa, você precisa disso.
Então, hoje o que eu faço muito não é fácil para mim, tipo, eu pegar e começar a fazer uma meditação, né? Hoje eu acho que o mais próximo é uma oração, mas o que eu me promovo muito é uma meditação no YouTube, no Spotify, uma meditação guiada, para eu ter isso. Porque se deixar, galera, minha mente ela trabalha o tempo todo. Só que a mente também cansa. E se ela não descansa, uma hora pifa, porque o corpo vai pifar. Né? E às vezes uma mente que não consegue descansar, você não consegue dormir. Então você não consegue nem ter o descanso físico. Né? Inclusive, se você se vê assim, então já comece essa questão da meditação e tal. Mas talvez, inclusive, o que eu falei aqui no início, de uma terapia psicológica, um acompanhamento psiquiátrico, possa ser algo importante, pode ser algo necessário. Então, a gente tem o descanso físico, a gente tem o descanso mental. O outro, desculpa, o outro descanso é o descanso social. E assim, galera, eu falo isso, porque às vezes a galera fala assim, Ana, você não. Minha líder aqui nos Estados Unidos, ela fala, Ana, você não é introvertida, não. Eu falo, caraca, velho, eu sou muito introvertida. E as pessoas às vezes confundem introversão com timidez. Eu não sou tímida, mas eu sou introvertida. E a introversão tem muito disso, a sua forma de recarregar sua energia. Velho, eu vou lá, eu faço minhas palestras, eu faço os meus rolês com os Explorer, com meus amigos, com minha família, tudo. Se você me colocar numa semana só tendo interação social e eu não tenho um momento comigo, eu vou esgotar. Eu vou esgotar. Então, pra mim é importante ter esse descanso, eu comigo mesmo. Pode ser que pra você já é uma pessoa mais extrovertida, é tranquilo ter tantas interações sociais. Mas quer ver um descanso social que a gente precisa ter também? É do tipo assim, se eu tenho muitas interações, tem pessoas específicas que me sugam, que me drenam a energia, eu preciso me afastar, infelizmente. Infelizmente, eu falo isso muito com a Explorer sobre ambiente, ambiente importa e ambientes são pessoas também, né? Pessoas formam ambientes. Então, pessoas que drenam muito energia e tal, cara, você precisa ter um descanso delas. Isso, infelizmente, algumas vezes são pessoas, inclusive, do nosso sangue, né? Então, isso é muito difícil falar sobre isso. Mas assim, então se você se encaixa nesse conceito de introvertido que eu tô falando aqui, tenha o seu tempo. Se você é mais extrovertido, pô, mantenha isso. Mas em ambos os casos, seja introvertido, extrovertido, ambivestido, né, que é os dois, sempre olhe para a qualidade dessas relações. Porque é importante demais que não te drene, que não te sinta mal, né? O quarto descanso que eu falei aqui é o descanso espiritual. Que é essa coisa de você encontrar, porque foi também, né, nesse processo que eu passei, que inclusive me levou a um psiquiatra, eu percebi isso, eu precisava ter esse descanso espiritual. Inclusive, como eu sempre falo aqui nos podcasts, todo mês a gente tem um desafio na nossa comunidade, Sasha Explorer, e o desafio desse mês é isso. Independente da sua crença, religião e tal, construir a sua rotina espiritual. Então, que, que rotina você vai ter para construir um momento de conexão de algo que vai além de nós mesmos, né? Então, algumas pessoas vão precisar ir para a igreja, outras numa meditação, outras passando tempo na natureza, né? Então, achar esse ponto onde você se sente conectado com algo maior. Eu acho, inclusive, que esse descanso espiritual ajuda muito nesse processo do descanso mental. E aí, quando a gente consegue que a alma descanse, a mente descanse, pô, o nosso corpo vai descansar melhor, né? Então, assim, galera, trazendo esses diferentes tipos de descanso, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é: eu tenho descansado? Se a resposta é não, pô, isso já é um ponto de alerta, né? Eu preciso criar momentos de pausa, nem que seja, claro, todo mundo tem seus desafios, algumas pessoas com mais privilégios que outros, mas nem que sejam 5 minutos, né? Então, a primeira pergunta é: eu tenho descansado? Se a resposta já é não, eu preciso achar pelo menos 5 minutos, 10 minutos que sejam para eu descansar. E se eu tenho descansado, quais são os descansos que eu tenho me promovido? Para você também entender isso. Né? Porque eu me vi em momentos onde eu achava que eu pausava e descansava, mas na verdade, por exemplo, eu não dava um tempo de descanso para a minha mente. Ela estava sempre trabalhando. Então, se você já apoiou, né, eu descanso. Então, que tipo de descanso eu tenho promovido? É importante avaliar isso também.
né? Meu corpo descansa, minha mente descansa. Essas questões das interações sociais, como é que tá a qualidade delas, me descansam. Essa conexão com o meu espiritual me descansa. Refletir sobre isso para entender. Então, deixa eu até falar muito sobre isso, né? Sobre a pausa necessária. Quais são as pausas que você tem promovido? Qual a qualidade delas? O tipo delas? Para harmonizar isso. Galera, eu sempre falo por aqui e nas minhas redes sociais, e eu gostaria de reforçar: nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na nossa saúde. Então, se você botar pra tocar o play aqui nesse podcast, você vai ver, eu tô sempre trazendo tópicos da nossa saúde em diferentes esferas, porque não tem sucesso profissional sem saúde, não tem. Você não performa como profissional sem saúde. Então, e eu já me vi perto de perder minha saúde. Então, galera, eu vou falar sempre disso aqui, eu vou falar sempre com a galera do Explore. Se cuidem, tá? Descanse, descanse, descanse. Beleza? Se fez sentido, compartilha com alguém, né? Alguma pessoa que você conhece que está sempre cansado ou que precisa prestar atenção nisso. Compartilha esse episódio. Agradeço a sua companhia e até o próximo podcast.